Olá, boa noite. Tudo bem com você? Mais ou menos assim? Como é que é? Ah, não, tá melhor, né? Eu quero dar as boas-vindas a você no início aqui das nossas noites. Nós estamos começando hoje uma pequena jornada. Uma jornada que vai durar essa semana toda aqui. Eu estou muito consciente de que amanhã é segunda-feira. Eu não sei se você sabe, mas segunda-feira é o Dia Mundial da Ressaca. A gente levanta segunda-feira de manhã tentando entender quem foi que colocou segunda-feira no calendário da gente, né? Todas aquelas encrencas que você deixou no escritório sexta-feira, amanhã estão lá esperando por você. Eu estou ciente de que amanhã a gente volta à rotina da vida, mas eu também entendo que quanto mais a gente corre, mais importante é parar para ter momentos de comunhão com Deus. Faça esse teste, depois você vai me dizer, eu quero que você venha me dizer. Você enfrenta o dia sozinho, você usa todos os seus esforços para enfrentar a correria do dia a dia, e você luta contra tudo que você tem que enfrentar, e você tem uma realidade nesse dia. Agora você começa o dia dedicando um tempo de comunhão com Deus. Primeiro você busca o reino de Deus. Você toma tempo durante o dia para parar alguns instantes e ter momentos de comunhão com Deus, ter momentos de oração. À noite você vem para cá, ter uma comunhão especial com Deus. E você vai perceber que apesar de você gastar tempo orando, tempo lendo a Bíblia, tempo vindo aqui à igreja, o tempo que sobra para você, ele produz mais do que quando você usa todo o tempo em benefício próprio. Faça esse teste amanhã. Depois você vai me contar se isso funciona ou não funciona. Tá bom? Então, minha sugestão para você. Amanhã, coloque o seu celular para tocar algumas vezes durante o dia. Escolha uns 3, 4 horários durante o dia e programe o celular para tocar. Começo da manhã, meio da manhã, início da tarde, meio da tarde, quem sabe no final da tarde, uns 3, 4 horários assim. E ore, onde você estiver, seja lá o que você estiver fazendo, ore. Para um pouquinho, ore, você está dirigindo, encosta o carro um minutinho, você está na academia, para um segundo ali, tira um momento de oração, você está no escritório, está atendendo um cliente, fala, olha, eu me programei para orar nesse horário, posso orar com você? Ora com ele, está conversando com alguém no telefone, fala, olha, está dizendo aqui que é hora de orar, eu posso orar? Ora com a pessoa por telefone, e você vai perceber que isso vai fazer bem para você e bem para a pessoa que estiver perto de você. Não tem nenhuma dificuldade com isso, nenhuma. Faz esse teste, amanhã você vai me contar se isso dá resultado ou não, tá bom? Um outro pedido que eu quero fazer para você. A partir de amanhã, a gente tem que estar aqui na igreja, nosso programa começa 15 para as 8, a gente já começa com louvor. Eu sei que a gente se programa para vir para cá, se programa para encerrar as atividades dentro do horário comercial, mas surgem imprevistos. Então eu quero dizer para você o seguinte, não tenha nenhum constrangimento em vir do trabalho direto para a igreja. Venha com o uniforme do trabalho, venha com a roupa do trabalho, venha sem tomar banho. Eu adoro um abraço suado e melado. Fique tranquilo. Se você chegar aqui na igreja e alguém olhar meio de cara torta para você, porque você está com roupa de trabalho, assim meio descabelado, barbudo, não deu tempo de ir em casa se arrumar, se alguém olhar para você assim, meio do tipo assim, o que você está fazendo aqui na igreja desse jeito? Ore por essa pessoa, ela precisa muito de oração. Porque na cabeça dela seria melhor você não vir. Mas eu e Deus preferimos você aqui assim. E se o fato de eu tomar banho incomoda você de me abraçar por não ter tomado banho, me avise que eu venho sem banho também. Não tem nenhum problema com isso. Mas o importante é você estar aqui. Venha o mais cedo possível. A câmara de oração vai estar funcionando
Vocês estão vendo aqui a nossa urna, foi preparada uma urna muito bonita, uma caixa aqui para os pedidos de oração. Hoje de manhã ela já esteve, hoje de manhã não, agora no fim da tarde ela já esteve lá na Câmara de Oração. Algumas pessoas já colocaram o pedido aqui. Quando é 15 para as 8 ela desce, vem aqui para a igreja. Nós vamos orar por todos os pedidos que estão aqui dentro, que foram colocados lá na Câmara de Oração e os que estão sendo colocados aqui. Amanhã, a partir de 6h30, a Câmara de Oração está aberta. E você pode estar ali orando por você, intercedendo por alguém que você precisa interceder, e lembre-se de orar por esses pedidos também, e se quiser coloque outros, e assim durante a semana nós vamos colocando aqui os nossos pedidos de oração. A Câmara de Oração vai estar aberta todas as tardes, a partir das 6h30 até 15 para as 8, quando então nós descemos. É um momento de comunhão pessoal, não tem nenhum programa dirigido, não tem ninguém conversando nada, é para você estar ali e ter a sua comunhão, sua devoção pessoal com Deus, conversar com Ele, e estar parado um pouquinho para ouvir o que Deus tem para dizer para você, tá bom? Então assim, vamos lembrar de orar pelos pedidos de oração e lembre-se da Câmara de Oração. É uma semana de oração, nós precisamos orar mais. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de abrir a Bíblia, eu quero convidar você a termos um momento de oração por esses pedidos que estão aqui. Por favor, como você está sentado mesmo, incline a sua cabeça e vamos orar a Deus. Querido Deus, como é bom estar ao teu lado, como é bom ter a certeza da tua presença aqui em nosso meio. Nós viemos aqui para te louvar, para te adorar. Nós também precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Nós precisamos senti-lo ao nosso lado. Por isso, Senhor, nós pedimos que teu Espírito Santo se mova em nosso meio a partir de agora. Obrigado pelos louvores que tivemos. Mas agora que abrimos a tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 10. Eu gosto muito do Evangelho de João. O Evangelho de João tem uma visão diferente dos outros evangelhos. Foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João escreveu o livro do Apocalipse, depois João escreveu as cartas, aquelas cartas pequenas que tem antes do Apocalipse. E por final, na vida dele, ele percebeu que ele ainda não havia contado tudo sobre Jesus. E ele decidiu então escrever o Evangelho. Aqui em João capítulo 10, ele diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Porque aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de as conduzir para fora, todas as ovelhas, ele vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O nosso assunto de hoje é: eu conheço essa voz. Você conhece a voz do seu pastor? Eu queria refletir um pouquinho sobre a voz. Esse é um privilégio muito grande que Deus deu para mim e para você. Poder falar. Não é gostoso poder falar? Imagine um mundo onde ninguém pudesse falar. Os asiáticos se saíram melhor, mas a gente entra em depressão. Eu tive uma reunião da Conferência Geral em Taiwan.
E eu fiquei impressionado, porque eles não fazem barulho em público. Eles vivem em silêncio. Você olha um trem, um metrô, lotado, em pleno horário de rush, não tem barulho nenhum. Eles não falam no celular. Eles teclam, respondem, conversam por mensagem de texto para não falar em público. Você entra num restaurante, o restaurante, por mais cheio que esteja, tem silêncio dentro do restaurante. O brasileiro não consegue viver assim. Aliás, naquele metrô lotado, pelo menos uns 3 ou 4 mil chineses dentro do metrô, 6 brasileiros faziam barulho pelos 4 mil chineses que estavam lá dentro. Uma das cenas mais impagáveis da minha vida foi um almoço, a gente estava almoçando numa Pizza Hut, e tinha 2 mulheres comemorando o aniversário de uma menina, de uma criança. E as 2 colocaram o bolinho em cima da mesa, a velhinha, e começaram a cantar assim, ó. Elas faziam de conta que batiam palma, mas não faziam barulho da palma. Elas mexiam lá, mas não produziam som. E a criança olhava para o bolo, olhava para o bolo e olhava para ela, esperando o momento delas pararem de cantar para ela poder apagar a velhinha. Como um hábito que nós temos aqui no Brasil, quando alguém começa a cantar parabéns, a churrascaria inteira canta. A pizzaria inteira canta. Aliás, em Brasília tem uma pizzaria que de tempo em tempo, os garçons distribuem tampas de panela para os clientes. E todo mundo canta batendo tampa de panela. O grupo de brasileiros estava ali, viu aquela cena, e alto, lá do outro lado do restaurante, começou a cantar bem alto. Parabéns para você! Eu vi as 2 assim, afundando na cadeira, indo para debaixo da mesa, assim, morrendo de vergonha. A pizzaria toda olhou assim, mas a criança adorou aquela cena. E eles entenderam a ingenuidade do nosso grupo. Mas, de qualquer forma, falar é um presente de Deus. Aliás, são 2 presentes de Deus: poder falar e poder ouvir. Eu sei que tem gente que não pode falar, e sei que tem gente que não pode ouvir. E tem gente que não pode nem falar nem ouvir. Graças a Deus, existem caminhos alternativos, soluções para essas situações. E eu acho muito bonito quando eu vou pregar numa igreja e existem pessoas que não podem ouvir e há pessoas que conseguem traduzir. Esse é o ministério das mãos que falam. E é muito gostoso saber que a minha voz pode chegar aos ouvidos de quem não consegue ouvir. Mas, sem dúvida, falar e ouvir são presentes muito gostosos e muito interessantes que Deus nos deu. Eu descobri que existe o Dia Mundial da Voz. Eu não sabia que tinha isso daqui. Eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu fui pesquisar sobre esse assunto, descobri que dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. No site do Dia Mundial da Voz, eles dão as dicas até de como manter a garganta limpa, como conservar a voz por muito tempo, e é muito interessante isso. O dicionário diz que voz é som ou conjunto de sons emitidos pelo aparelho fonador. É o som com que se modulam as palavras ou canto. É a faculdade de falar, é a linguagem. Na verdade, a voz acontece aqui dentro. Essa é uma cena meio estranha, assim, né? A gente que não está muito acostumado a olhar isso daqui, mas a nossa voz é produzida aqui nas nossas pregas vocais, popularmente conhecida como cordas vocais. De fato não são cordas, anatomicamente são conhecidas como pregas vocais. Então você tem a foto à esquerda, com as pregas abertas, na posição de relaxamento, que é quando nós estamos respirando para que o ar possa fluir tranquilamente pela nossa respiração. E quando nós falamos, as pregas se fecham então, forçando a passagem do ar, e o ar faz com que as pregas vibrem e produza o som. De fato, o som começa a ser produzido aqui, mas não é 100% produzido aqui. O som ele é resultado de todo o nosso conjunto, do nosso aparelho
respiratório aqui, então você tem as pregas vocais, tem a laringe, tem a faringe, tem a língua, tem a própria arcada dentária, os lábios, tudo isso daqui vai trabalhar num conjunto para produzir a voz. É muita coisa envolvida sem que a gente precise parar para pensar em nada, né? Sem que a gente precise acionar nenhum mecanismo, é tudo feito automaticamente. Como a voz depende desse conjunto, cada um de nós tem uma voz completamente diferente do outro. O timbre da nossa voz é um timbre único, exclusivo. Não existem duas pessoas no mundo que tenham exatamente o mesmo timbre de voz. Existem vozes semelhantes, mas não existem vozes idênticas. Eu e meu primo temos um timbre de voz muito parecido. Vocês conhecem o pastor Fernando, já esteve aqui. Eu fui pregar numa igreja que ele foi pastor, no interior de São Paulo. E quando chegou na saída, o pessoal vinha me abraçar e dizer assim: pastor, que delícia ouvir o senhor pregar. Eu falei: muito obrigado. Pastor, é tão gostoso porque a gente fecha o olho assim, parece que é o pastor Fernando que está pregando. Eu falei: você quer ouvir o Fernando pregar? Chama ele, você vai me chamar para matar a saudade do Fernando? Mas outro dia me ligaram de Araras, onde eu fui pastor. Pastor, que legal, o pastor Fernando veio aqui com quarteto, com arautos. Puxa, pastor, que gostoso, a gente matou a saudade, a gente fechava o olho assim, parecia que era o senhor que estava pregando. Falei: vocês contaram isso para ele? Fala para ele tem que saber também, né? A gente chegava a enganar a namorada por telefone. Atendia o telefone e via que era a namorada do outro e começava a ficar conversando com ela. A nossa voz é muito semelhante. Mas se eu começar a cantar, você vai descobrir como ela é diferente. Completamente diferente. Porque nós não somos iguais. Aliás, o timbre da voz é um dos mecanismos de segurança dentro dos parâmetros de biometria para qualquer sistema de segurança que você possa colocar por aí. O fato é que, como as vozes são diferentes, a gente aprende a identificar vozes. Especialmente as vozes das pessoas que nos são mais chegadas, que nos são mais queridas, ou que são diferentes, ou de pessoas com quem nos relacionamos com frequência. Mas a gente aprende a identificar a voz do pai, da mãe, dos filhos, de irmãos, de avós, da namorada, de amigos. Aliás, a gente acaba memorizando, decorando voz até de gente que a gente não faria questão nenhuma de decorar. Por exemplo, você lembra dessa figura aqui? Só de olhar para ele você lembra da voz. Lembra da voz ou não lembra da voz? Um professor de medicina da USP, que vivia reclamando em casa da política e das notícias, e que um dia ouviu a mulher dizendo para ele: escuta aqui, você reclama tanto, por que você não vai lá e faz melhor? Ele falou: tá bom. Ele foi lá e se candidatou a presidente da República. Ele não tinha partido, ele criou um partido, não tinha expressão nacional nenhuma, não tinha tempo de televisão, e ali com poucos segundos, ele conseguiu pelo menos se tornar nacionalmente conhecido. Quem não se lembra do bordão dele, né? Você libera o áudio para mim aí, por favor? Oh, estão quase lá. Vamos treinando, porque nós vamos precisar do áudio hoje aqui. Posso tentar de novo? Só o sussurro a gente já ouviu, né? Estamos chegando lá. Eu vou voltar um pouquinho, porque nós vamos precisar do áudio bastante hoje. Isso, obrigado.
Bom, já que agora a gente tem áudio, eu queria fazer um joguinho com vocês. Posso fazer um joguinho? Eu quero saber se você conhece a voz dessa pessoa aqui, olha. Nem nasceu o sol. Aí não dá para conhecer. Somos só nós dois, o rei Oi? do universo. De quem é essa voz aqui? Mas é muita maldade. Eu já começo fazendo propaganda do primo, né? Tá bom, comecei muito fácil assim. Vamos tentar, vou endurecer um pouquinho agora, tá bom? Eu quero ver se você consegue dizer para mim de quem é essa voz aqui, ó. Deixa aberto o áudio, por favor. A proposta final. Hã? Com seu sacrifício salvasse. Tá muito fácil ainda, né? Mais precioso. Tá muito fácil. Agora eu vou endurecer. Agora eu quero saber se você... Agora eu duvido que você me diga Toda a quem é essa Bíblia voz Sagrada é de suprema importância para nós, mas algumas porções do livro são particularmente Como tem gente velha significativas, nessa e igreja, entre né? elas está o 4º capítulo de Daniel. Ele encerra uma advertência. Tá bom. Nós estamos dentro da igreja, estou trazendo voz da igreja, fica muito fácil, né? Eu vou trazer uma voz agora que não é da igreja, isso aqui eu sei, tenho certeza que você não sabe de quem é. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, dentro de poucos dias deixo a presidência da República. Não, tá muito fácil. Agora eu vou endurecer. Agora eu duvido que você saiba de quem é essa voz. Bom, antes de tudo você precisa ter muita calma, tranquilidade. Não, e também não vale. Esse cara é viciado em e Fórmula 1 assessoria. aqui, né? Você precisa de ter gente Ayrton que realmente Senna. está na retaguarda. Ou, como dizia o Galvão Bueno, Ayrton Senna do Brasil, né? Vou endurecer mais, então. Quem é essa I am voz aqui? happy to join with you today in what will go down É sério? in history as the greatest demonstration for freedom Martin in the Luther King. history of our nation. Gostei de ver. Parabéns, viu? É lógico que eu não coloquei o trecho. Esse é o discurso mais famoso dele, mas eu não coloquei o trecho mais famoso do discurso quando ele diz I have a dream. Eu tenho o sonho de que todos os frangos possam atravessar a estrada, né? Vou endurecer mais agora. Essa voz aqui de quem é? The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to Bush? secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of McKinley, excessive and unwarranted concealment of pertinent Eu falei facts que ia endurecer, não avisei far que ia outweigh the endurecer? dangers which are cited to justify it. Bill Clinton, não. Even today, Chegou perto. there is little value in opposing the threat of a closed society. Fala assim, tem By gente velha na imitating igreja, its mas não tão arbitrary velha assim, né? Mas eu avisei que ia endurecer, né? E essa aqui, olha. I would say to the House, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal Esse é o of trecho the mais most famoso grievous kind. do discurso mais famoso We dele. have before us many, many Winston long months Churchill. of struggle and of suffering. Eu não tenho mais nada a oferecer You para aren't vocês running a não up on ser sangue, toalha, suor. Aliás, tem gente que a gente nem sabe que tem voz. Eu duvido se saber Thank que you tem very essa much. voz aqui. I was just thinking how lucky we are to be able to play for you tonight in such a great, Você tem ideia de environment. quem é The essa sun's voz going aqui? down, it's beautiful out here. We're on a golf course. Gosh. Essa é uma pessoa que você nem sabe que ele tem voz. Eu vou dar outra voz dele, eu tenho certeza que agora você sabe quem é. Essa é a voz de Kennedy que todo mundo conhece, né? Mas aquela é a voz verdadeira dele, a voz real dele. Última chance para você, tá bom? ASI is one of God's great missionary organizations that is a tremendous blessing to the entire world church and its outreach
for the Seventh-day Adventist Church. You just saw a beautiful demonstration of the cooperative endeavor that we are Ted Wilson, presidente accelerating. mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí você percebe assim, existem vozes que nós conhecemos e que não são superficiais, são supérfluas. Existem outras vozes que a gente deveria conhecer e acaba não conhecendo. Mas se tem uma voz que eu e você temos obrigatoriamente que conhecer, é a voz de Deus. Mas infelizmente, de todas as vozes que a gente conhece, a que nós menos conhecemos é a de Deus. É a voz que nós temos mais dificuldade para entender quando é que está falando com a gente. Adão e Eva, no jardim do Éden, ouviram a voz de Deus. E a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Se esconderam. E a resposta de Adão e Eva foi que ele disse assim: Senhor, eu me escondi porque ouvi a tua voz, ouvi os teus passos no jardim e tive medo. Espera um pouquinho. Por que ter medo de Deus? Olha para o relato da criação. Olha para os atos de Deus, tudo que Deus havia feito por Adão e Eva. Até ali havia alguma base, alguma razão lógica para que eles tivessem medo de Deus? Não. Tudo que Deus fez foi derramar amor, paixão, compaixão. Mas alguém plantou medo no coração deles. E por sentimentos errados, ao invés de correr ao encontro de Deus, fugiram da voz do Senhor. Moisés, quando estava ali nas redondezas do Monte Sinai, Êxodo capítulo 20, o povo de Israel fez um pedido para Moisés. Moisés, peça ao Senhor que não fale conosco. Peça a Deus que fale com você e você fala com a gente, porque quando Deus fala, nós sentimos medo. Por que a gente foge da voz de Deus? Deus merece o nosso medo? O que é que diz 1 João capítulo 4, verso 8? Aquele que não ama, não conhece a Deus, por quê? Porque Deus é amor. Não tem outra coisa. Deus é amor. Eu olho toda a Bíblia e o tempo inteiro eu enxergo um Deus derramando amor por seus filhos. Por que a gente foge da voz de Deus? Por que a gente tem medo da voz de Deus? Porque outras pessoas plantam medo e a gente acredita na voz das outras pessoas e deixa de ouvir a voz de Deus. Aliás, nós gostamos de ser enganados. A gente sabe que estão mentindo para a gente. Sabe quando a mulher sai do cabeleireiro, sabendo que naquele dia o cabeleireiro errou? Ela chega em casa, olha para o marido e fala assim: e aí, bem? Ela quer ouvir a verdade? Não. Jamais ela quer ouvir a verdade naquela hora. A gente não quer, a gente foge da verdade. Você lembra de Salomão? Ou de Salomão não, de Saul? Saul, quando traziam um profeta, ele dizia assim: não, eu não gosto desse homem, porque ele não fala nada de bom a meu respeito. Ele fugia da voz de Deus a tal ponto, que a Bíblia diz que Saul chegou a se disfarçar, para ir procurar uma feiticeira, para consultar os mortos. Os próprios discípulos de Jesus não conseguiam ouvir a voz de Deus. Aqui no julgamento de Cristo, quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos perguntou para ele: você é rei dos judeus? E Jesus disse assim: o meu reino não é desse mundo. Durante
todo o período em que Jesus viveu e pregou, o tempo inteiro Jesus falava de um reino espiritual. Os judeus não queriam um reino espiritual. Os judeus queriam um reino terrestre, os judeus queriam um reino físico, um reino aqui na terra. Os judeus queriam um Messias que os libertasse dos romanos e estabelecesse um reino na terra para que eles fossem a nação soberana. Os judeus deixaram de ouvir a Jesus, mas os próprios discípulos, que conviviam de perto com Cristo, apesar de ouvir todos os seus sermões, todas as suas mensagens, todas as vezes Jesus falando, pregando de um reino espiritual, alguns instantes antes da prisão de Cristo, eles ainda disputavam quem sentaria à direita e à esquerda de Cristo, quem seria o primeiro e o segundo do reino que Cristo estabeleceria aqui na terra. Com frequência nós reclamamos de que Deus não se manifesta mais da maneira ou com tanta intensidade como ele se manifestava no passado. Agora, quando eu começo a olhar a história da Bíblia, quando eu começo a olhar a história de Israel, quando eu começo a olhar a história da igreja cristã, quando eu chego na nossa era cristã, no nosso mundo de hoje, eu chego a uma única conclusão: Deus continua falando conosco da mesma maneira, com a mesma intensidade, mas nós estamos cada vez menos dispostos a ouvir a sua voz. E os exemplos da Bíblia estão aqui para deixar isso bem claro para mim e para você. Lembra de Pedro na fogueira? Alguns instantes antes, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Qual foi a resposta que Pedro deu para Jesus? Não, eu não vou te negar. Ainda que eu precise morrer contigo, eu não vou sair do teu lado, eu não vou negar. Pouco tempo depois, quando Pedro ouviu o galo cantando, ele lembrou da fala de Jesus e percebeu que já havia negado Cristo 3 vezes. Por não ouvir a voz de Deus, Pedro ouviu a voz do galo. Mas de todos os exemplos bíblicos, um dos que mais me chama a atenção é o de Judas. Judas era discípulo de Jesus tanto quanto os outros 11. Judas fazia parte do grupo, Judas convivia com Cristo tanto quanto os outros. Todos eles eram fracos, todos eles eram falhos. Judas também tinha os seus problemas. O detalhe é de que Judas nunca parou para ouvir o que Jesus falava. Judas estava sempre ocupado demais. Judas sempre estava envolvido com tal intensidade no trabalho, na obra, que ele não conseguia parar para ouvir. Uma vez eu recebi uma historinha pela internet de um fazendeiro que viu o cavalo dele de estimação doente. Ele adorava aquele cavalo. Ele chamou o veterinário examinou o cavalo e disse assim: olha, teu cavalo está muito ruim. Eu vou dar o remédio para o cavalo, vou dar a medicação, mas a chance dele recuperar é muito pequena. Em 3 dias, se o cavalo não recuperar, nós vamos ter que sacrificar o cavalo. E o fazendeiro: por favor, trata dele, eu não quero perder meu cavalo. O veterinário falou: eu não posso fazer nada. Ele está muito fraco, ele está muito ruim, eu acho que ele não vai levantar. Deu o remédio, os 2 foram embora, o cavalo prostrado, o porco chegou perto do cavalo e disse assim: cara, você ouviu o que falaram a teu respeito? Bicho, não fica prostrado aí não, reage. Os caras vão matar você. Dá um jeito, levanta. E o porco começou a dar moral para o cavalo, mas o cavalo não tinha força para levantar. Dia seguinte, o fazendeiro chegou com o veterinário, deu outra dose do remédio, o veterinário falou: olha, ele não estou vendo reação nenhuma, ele não vai conseguir levantar. Nós vamos ter que sacrificar esse cavalo. Eles foram embora, o porco chegou e falou: cara, eu não vou deixar os caras matar você não. Levanta daí, reage daí, vamos lá, porco, vamos cavalo. E o cavalo nada, prostrado. Quando foi no segundo dia, voltou o fazendeiro com o veterinário, deram o remédio, o cavalo não tinha reação, o porco dando um estímulo para ele. Quando chegou no 3º dia, o porco encostou no cavalo e falou: camarada, é o seguinte, eu não vou deixar matarem você.
Vamos lá, levanta daí. E o porco começou a cutucar o cavalo, empurra de um lado, empurra do outro. E o porco deu tanto estímulo que o cavalo, mesmo sem força, conseguiu levantar. Levantou, deu um relincho de alegria que tinha conseguido levantar. O fazendeiro, quando viu o cavalo de pé, salvou o cavalo de estimação dele. Ele ficou tão contente que matou o porco e deu um churrasco para comemorar. Quando eu olho para a gente dentro da igreja, quando eu olho para Judas, eu lembro dessa história do porco e do cavalo. Será possível que nós estamos berrando para salvar o mundo e a gente está morrendo por causa disso? Será que nós estamos pregando uma mensagem que a gente não acredita? Judas não parava para ouvir a Cristo porque ele estava ocupado demais para parar de sentar. Ele não tinha cabeça para ouvir o Senhor falando. Judas nunca ouviu o que Jesus dizia. Judas nunca conseguiu entender o que se passava pelo coração de Cristo. Judas passou a vida inteira dele enganando a si mesmo, achando que pelo fato de estar ao lado de Cristo, os problemas dele estavam resolvidos. Aquela noite, na ceia, quando Jesus disse, um de vocês vai me trair, foi um clamor desesperado de um Deus apaixonado, tentando salvar a vida do seu filho. Mas Judas estava ocupado demais com seus próprios planos, com seus próprios afazeres, para parar e ouvir o que Jesus falava para ele. Por favor, não se engane. Judas amava muito a Cristo. Judas não tinha nenhum interesse em ver Jesus morto. Pelo contrário, Judas tinha todo o interesse do mundo em ver o seu mestre estabelecendo o reino que ele e os outros judeus tanto esperavam. Judas via em Jesus o rei ideal. Você vai lembrar que quando os soldados chegaram antes da hora para prender Jesus, Cristo apenas brilhou a sua glória e os soldados foram embora. Imagine um rei sozinho que expulsa o exército inimigo. Um rei que dá segurança ao povo. Quando o povo estava com fome, Jesus pegou 5 pãezinhos, 2 peixinhos, e repartiu, alimentou todo mundo e sobrou um monte de comida. Imagine um rei que distribua comida à vontade para o povo. Quando os discípulos precisavam de dinheiro para pagar os impostos e as taxas, Jesus mandou que eles pegassem os peixes e de dentro dos peixes tiraram o dinheiro necessário para isso. O que mais um rei precisa dar ao seu povo, senão segurança, comida e dinheiro? Jesus tinha tudo. Judas só apenas não conseguia entender por que com tantas habilidades, com todas as ferramentas, Jesus não estabelecia logo o reino dele. Quando Judas traiu Jesus, quando Judas trouxe os soldados judeus, dos sacerdotes, para prender a Jesus, foi na intenção de instigar Jesus a se libertar de uma vez por todas, daqueles líderes religiosos corruptos e dos malditos romanos. Judas tinha certeza que ele ainda ganharia uma medalha por isso. Mas quando Judas viu Jesus se deixando ser preso, ele não entendeu mais nada. Judas não entendeu nada, porque ele nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Era discípulo de Cristo, andava com Cristo, comia com Cristo, dormia com Cristo, mas não conhecia a sua voz.
No ano passado, saiu um artigo numa revista adventista, em agosto, que a manchete da capa dizia o seguinte: entre a voz de Deus e a voz de Satanás, Judas escolheu a que lhe era mais familiar. Essa frase nunca mais saiu da minha mente. Entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de Satanás, Judas escolheu a voz que lhe era mais familiar. Judas ouviu a Satanás, achando que estava ouvindo a Deus. Por uma única razão: ele não conhecia a voz de Deus. Isso me fez parar para pensar. Quando Deus fala comigo, eu consigo entender que é Deus falando comigo? Quando não é Deus que fala comigo, eu consigo perceber que tem outra pessoa tentando me enganar? Conhecer a voz de alguém é consequência de uma vida de relacionamento. Por que você conhece tão bem a voz de algumas pessoas? Porque você se relaciona constantemente com essas pessoas. Eu só posso pensar em conhecer a voz de Deus se eu me relacionar com Ele. Agora eu quero voltar com você em Mateus capítulo 10. O texto diz assim: aquele que não entra no aprisco pela porta é ladrão, é assaltante. Quem pula o muro, quem entra pela janela, quem pula a cerca, quem entra por outro lugar, não é o pastor das ovelhas. E o texto diz assim por uma única razão. O verso 2, porque aquele que entra pela porta é o pastor. Sabe por que o pastor entra pela porta? Porque o porteiro conhece o pastor, reconhece que é o pastor e abre a porta para ele. Tem mais uma: quando o pastor entra no aprisco, ele chama as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do pastor. Eu estive na África, na região do Parque Masai Mara, onde vivem os índios Maasai. Eles convivem com a poligamia. Mas eles não têm pasto cercado para soltar o rebanho. A terra é bem de toda a comunidade. A única coisa que eles têm é o aprisco, é o cercado onde eles guardam o gado. É o único bem que eles possuem, é o gado. Tanto que quando ele precisa comprar uma esposa, ele paga com cabeça de gado. Geralmente 2 vacas, 3 vacas por uma boa esposa. A minha vale mais. A minha vale um rebanho inteiro. Ele faz o cercado, ele tem a casa dele. Quando ele vai arrumar uma mulher, ele constrói a casa da mulher. Casa feita com barro. Casa simples. Se ele vai ter outra, ele faz outra casa. Mas a única segurança que ele tem é trazer o seu rebanho à noite para esse curral fechado. Durante o dia, ele pega o rebanho e ele sai com o rebanho para pastar e para beber água. Ele passa o dia cuidando do rebanho, porque existem animais ferozes, tem leões, tem leopardos, tem guepardos, tem onças. Existem animais ferozes que podem atacar os seus animais. Essa é a visão do pastor que recolhe as suas ovelhas no aprisco, deixa em segurança, mas o aprisco elas não podem viver fechadas. Então o pastor entra no aprisco, chama as ovelhas saem atrás do pastor, elas seguem o pastor conduz as ovelhas para onde tem água e para onde tem pasto.
A Bíblia diz que as ovelhas seguem o pastor por uma única razão: porque as ovelhas conhecem a sua voz. O verso 5 diz assim: as ovelhas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque as ovelhas não reconhecem a voz de estranhos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo da sua vida você passa em comunhão com Deus? O dia tem 24 horas. Você é dono da sua vida. Você administra a sua vida, seu dia, da maneira como você quiser. Mas você já percebeu que a gente não consegue tirar 15 minutos por dia para ter comunhão com o Senhor? Eu tenho televisão em casa. Eu tenho computador em casa. Eu tenho smartphone. Eu tenho tablet. A verdade é que nós deveríamos dominar estas coisas. E no fundo, nós somos dominados por ela. Se você tem medo de não conseguir marcar o tempo certo, coloque uma câmera na sua sala de televisão. Experimente fazer uma retrospectiva do seu dia. A gente não tem nenhuma dificuldade para passar 2, 3, 4, 5 ou 6 horas assistindo televisão. E por favor, me entenda bem. Eu não estou dizendo que você não deve assistir televisão. A gente não tem dificuldade de passar 2 ou 3 horas conversando com os amigos pelo Face. Mas se eu não consigo passar 15, 20, 30 minutos com meu Senhor a cada dia, alguma coisa está errada. Sabe o que é mais complicado? Eu até consigo tirar alguns instantes para falar com Ele. Mas não consigo esperar para que Ele fale comigo. Já teve algum momento da sua vida que você estava em dúvidas tão complicadas que você ligou para o seu pai e fez um monte de perguntas para ele? Já teve? Sabe aquela hora que você liga e fala: pai, pelo amor de Deus, pai, eu não sei o que eu faço. E você fala e despeja o seu problema. Na hora que o seu pai vai começar a responder você bate o telefone na cara dele. Sabe quando o aluno levanta a mão na sala de aula, interrompe a aula, faz uma pergunta para o professor, na hora que o professor para todo o assunto para responder a pergunta do aluno, o aluno vira de lado e começa a conversar com outra pessoa? Filho, é isso que eu e você fazemos todos os dias com o nosso Deus. Eu malemar, se é que eu posso usar essa expressão, eu malemar consigo tirar uns minutinhos para orar. Eu falo, despejo para Ele tudo que está me incomodando, tudo que está me preocupando e vou embora. E quando é que Ele fala comigo? Aí depois você vem dizer assim: pastor, Deus não fala comigo. Você não entendeu, filho? Deus está ansioso. Deus está desesperado. Deus está morrendo de vontade de conversar com você. Deus está desesperado para falar ao seu coração.
E mesmo que você não pare para ouvir, ainda assim Ele fala com você. Só que tem um problema. Eu não consigo saber quando é Deus que está falando comigo. Por isso, de vez em quando, a gente tem que parar um pouco para ouvir o Senhor falar. Por isso que eu estou convidando você a vir à câmara de oração. Se você não pode vir à câmara de oração, não venha, mas faça isso em casa. Ore ao Senhor, abra a Bíblia, leia a Bíblia, ora de novo, fique mais um pouco. De vez em quando se retire. Busque, encontre um jardim do Getsêmani para você. A Bíblia diz que Jesus gostava de se retirar nas montanhas para orar. Todos os patriarcas bíblicos, quando tinham grandes problemas na vida, eles passavam a noite, às vezes noites, dias em batalha com Deus. A Bíblia diz que Jesus jejuou durante 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Porque ele sabia o tamanho da batalha que ele precisava enfrentar. Sabe por que a gente jejua numa hora dessa? Para limpar o organismo. Porque quando você come muito, a tua mente fica embotada. Você fica sonolento. Fica ou não fica? Então, numa hora dessa que você precisa tomar uma decisão, numa hora dessa que você precisa ter certeza do que é que Deus está falando com você, o que é que Deus está dizendo para você, o jejum ajuda muito. Porque ele limpa o organismo, você bebe muita água, a tua mente fica mais alerta, fica mais desperta, é mais fácil identificar a voz do Senhor. Mas a realidade é uma só, hoje. Maio de 2013, Deus continua falando comigo e com você, da mesma maneira, com a mesma intensidade que Ele sempre falou com os seus filhos. A única diferença é que hoje nós vivemos em um mundo barulhento. Há muito ruído ao nosso redor. E aí a gente tem dificuldade para ouvir o que Deus está dizendo. Mas o que eu preciso dizer para você hoje é que eu e você precisamos manter uma comunhão íntima com o Senhor, para ter os ouvidos muito atentos. Porque quanto mais íntima for minha comunhão com Deus, mais fácil eu vou identificar a voz de Deus falando comigo. Mais fácil eu vou perceber quando não é Deus que está falando comigo. Porque Deus fala. E quando Deus fala, vale a pena obedecer. Mas o inimigo também fala. E essa voz eu não posso seguir. Esses conselhos eu não posso me apegar. Por isso eu quero desafiar você hoje. Esta semana, diminua o barulho ao seu redor. Se eu posso te dar uma sugestão, faça um jejum, ainda que parcial. Não precisa ser um jejum completo. Um jejum de internet.
um jejum de redes sociais, um jejum de jogos, um jejum de televisão. Reduza o tempo. Gaste um pouco mais de tempo com Deus essa semana. Faça o propósito de levantar uns minutinhos mais cedo. De ter um momento com o Senhor antes de você começar o dia. Essa é uma batalha que eu enfrento. Eu tenho um problema nos joelhos. Eu não sei se vocês perceberam, eu não posso ajoelhar. É muito estranho um pastor que não pode ajoelhar. Eu tenho uma degeneração nas cartilagens do joelho. Não é um assunto assim, que você toma um remedinho ou faz uma cirurgia e resolveu. Eu tenho 2 tias que já não têm joelho mais. Aliás, eu tenho tia que já está trocando a prótese do joelho. Quando minha prima soube que ia ter que operar o joelho, ela falou assim, ó primo, se quiser prótese usada, está sobrando na família. Que já está trocando as próteses. Um dos remédios que eu preciso chama-se academia. Eu preciso ter uma musculatura muito forte na perna. Porque o meu peso não é pequeno. Eu preciso que a musculatura tenha força para sustentar o peso, para não sobrecarregar a articulação. O único horário que deu certo para eu fazer academia é às 5:30 da manhã. Eu sou noturno. Durante a minha vida inteira eu nunca consegui dormir antes de meia-noite, 1h da manhã. Fácil eu vou deitar 3, 4 horas da manhã. Eu não tenho nenhuma dificuldade para isso. Quando eu fazia faculdade, eu chegava a emendar 4, 5 noites sem dormir. Virava uma atrás da outra, trabalhando. De repente, para mim, começar a levantar às 5 horas da manhã. A academia fica numa cidadezinha vizinha da minha. Eu moro lá no interior da Bahia. A academia que eu consegui fica a 15 quilômetros na BR-101. Então eu tenho que sair mais cedo, para a hora que abre a academia, 5:30, está lá. Minha filha vai comigo. 7 horas minha filha tem que estar na faculdade. Eu comecei a levantar às 5 horas para ir para a academia. Para fazer a minha devoção pessoal quando eu voltasse da academia. Eu entendo que a hora não é importante, eu preciso ter um tempo de comunhão. Mas eu comecei a perceber que eu passava 3, 4, 5, 6 dias sem ter comunhão com Cristo. Porque a hora que eu chegava da academia, 7, 7:30, o celular já estava tocando. Já tinha gente me esperando, já tinha recado para mim. E eu não conseguia. Às vezes eu chego da academia às 7:30, eu vou conseguir tomar banho às 11 horas da manhã. De tanta coisa que já está ali para eu ir resolvendo. Eu cheguei à conclusão de que ou eu faço a minha... Isso sou eu. Não estou dizendo para você fazer isso. Mas eu cheguei à conclusão que ou eu faço a minha devoção antes de ir para a academia, ou eu não faço. Agora, isso me custa levantar às 4:30 da manhã. Esse horário que eu queria estar dormindo, não estar levantando. Mas como isso faz bem para mim? Como eu enfrento o dia de maneira muito melhor. Muito mais gostosa. Eu não sei qual é o seu tempo. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas a gente precisa encontrar um tempo. Eu conheço gente que trabalha na fábrica. A fábrica dá 1h30 de almoço, mas ele almoça lá no restaurante da fábrica. Ele para 12:00 para almoçar, 12:20 ele já acabou de almoçar. Ele disse assim, pastor, eu vou debaixo de uma árvore, sento ali e tenho 1 hora de uma comunhão maravilhosa com Deus. Eu falei, está ótimo, está maravilhoso. Mas hoje eu preciso que você entenda isso. Em primeiro lugar, nós precisamos alimentar a nossa alma.
Nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Eu preciso de comunhão. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se fez dependente do Pai. Aliás, não existe, na realidade, essa relação de pai e filho. Jesus é Deus tanto quanto o Pai. Eles estabeleceram essa relação de pai e filho para entender a minha e a sua dependência. Se Cristo era tão dependente de Deus assim, quanto mais sou eu, quanto mais somos nós dependentes do Senhor. Por isso eu estou lançando esse desafio para você essa semana. Tome tempo de comunhão com Deus. Busque ao Senhor. Converse com Ele. Dê tempo para Ele falar com você. Tenha algum momento de paz, em que você ore e fica parado um pouco. Venha para cá todas as noites. Ainda que você chegue atrasado, não tem nenhum problema. Se você puder vir 6h30, 7 horas para a câmara de oração, ficar para o culto, está ótimo. Se você não puder ir para a câmara de oração, vem direto para a igreja, 15 para as 8, está ótimo. Se você não conseguiu chegar 15 para as 8, vai chegar 8, 8h30, 15 para as 9, não tem nenhum problema. Venha a hora que você chegar. Mas venha. Experimente ter esse tempo de comunhão com Deus e você vai perceber como a tua vida funciona melhor. Por uma única razão, Deus tem espaço para falar com você. E você vai perceber como começa a ficar cada vez mais fácil identificar quando não é Deus que está falando com você. Nós vivemos em um mundo que busca cada vez menos a Deus. Nós vivemos em um contexto social, onde as pessoas que vivem ao nosso redor buscam cada vez menos a Deus. A influência de Deus nesse mundo é cada vez menor. Quarta-feira a gente vai falar sobre isso daqui. Cada vez mais, eu e você nos tornamos ilhas, remando contra a maré, nadando contra a correnteza. Sabe o que isso quer dizer? Mais do que nunca, eu e você dependemos de Deus. Eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus hoje. Eu quero convidar você a ouvir a voz de Deus esta semana. Eu quero convidar você a ter momentos de comunhão com Deus. Quando você levantar, em momentos durante o dia, ao vir para a igreja, quando você for deitar, experimenta ir um pouquinho mais cedo para a cama. Converse com Deus ali e fique em paz até o sono chegar. Você vai ver quanta coisa Deus tem a dizer para você. Tem alguma decisão que você precisa tomar muito séria, que você precisa que Deus fale com você essa semana? Tem algum problema muito sério que você precisa que Deus intervenha por você? Eu quero desafiar você a ouvir a voz de Deus essa semana. A sentir Deus falando com você esta semana. Você aceita esse desafio? Sim ou não? A você que acompanha pela internet.
Eu quero lançar esse mesmo desafio para você. Deixa Deus falar com você, onde você estiver. Coloque sua vida nas mãos de Deus, abra o seu ouvido para que o Senhor possa falar com você. Eu e Deus esperamos você aqui amanhã à noite, tá bom? Incline sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado porque o Senhor nos aceita da maneira como nós somos. O Senhor nos abraça, o Senhor nos envolve com todo o teu amor. A nossa vida é muito tumultuada, a nossa vida é muito confusa. Quando a gente acha que está dando tudo certo, de repente dá tudo errado. Quando a gente acha que está indo tudo bem, de repente está tudo ruim. Todas as soluções que nós buscamos acabam falhando. Por isso hoje, Senhor, nós viemos aqui para ouvir a Tua voz. Nós precisamos conhecer a Tua voz, nós precisamos conseguir identificar quando é que o Senhor está falando com a gente. Nós precisamos estar seguros de que é o Senhor que fala conosco e não outra voz que fala ao nosso coração. Por isso, Senhor, hoje nós estamos decidindo ter mais comunhão contigo. Por isso, Senhor, hoje nós estamos decidindo conviver de maneira mais íntima ao teu lado, Senhor. Por favor, meu Deus, fala a cada um de nós. Há decisões que nós precisamos tomar. Precisamos da tua orientação. Há situações em nossa vida que a gente não sabe para onde ir. Nós precisamos da tua orientação. Ouça, meu Deus, por favor, o clamor que vai no coração de cada um dos teus filhos aqui agora. Olha para esses pedidos, esses papéis que foram colocados aqui dentro desta caixa. Interceda, Senhor, por cada um de nós. Opera na nossa vida. E nos dê o privilégio de estarmos tão íntimos contigo que consigamos perceber a tua mensagem a cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por esses momentos aqui na tua casa de oração. Leva-nos em paz e em segurança para casa agora, Senhor. Nos dê uma gostosa noite de repouso. Amanhã, por favor, nos acompanhe nas atividades do dia. Tem muita coisa para resolver. Tem muita encrenca, tem muito problema. Tem coisa muito séria, muito forte. Nós precisamos da tua orientação. E amanhã à noite, nos traga de volta para estarmos ao teu lado, Senhor. Obrigado pela tua paz. Obrigado pela tua companhia. Obrigado pelo teu amor. E obrigado porque o Senhor nos aceita e nos salva. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.